Fala galera, vamos dar continuidade aqui no nosso vídeo de comparação de empresas. No vídeo de hoje nós vamos trazer aqui a empresa Petrobras e a PetroRio. Vamos aqui fazer uma análise fundamentalista para avaliar aqui qual a melhor das duas opções aqui para investir para o longo prazo. Se você não assistiu os demais vídeos, já fizemos a comparação entre a empresa Magazine Luiza versus a Via Varejo, já fizemos a comparação entre a empresa Vivo versus a empresa Oi. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sino de notificações e assiste também os demais vídeos dessa série. Vamos aqui a minha tela, então vamos aqui pegar as informações da empresa. Eu trouxe aqui alguns itens mais relevantes aqui da análise fundamentalista, para o vídeo não ficar muito grande. Vamos lá então, na cotação da ação aqui, a Petrobras está a 28,04 centavos, enquanto a Prio está a 21,13 centavos. A Petrobras aqui deu uma valorizada de 45% ao longo do ano, ao longo de 12 meses, e a Prio 4,4%. Nós vamos ver aqui que mesmo a Prio tendo valorizado bem menos do que a Petrobras ao longo de 12 meses, mas a Prio ela vem se valorizando de forma muito mais acelerada que a Petrobras. Primeiro indicador, Dividend Yield. A Petrobras distribuiu 41,18%, aqui pelo menos no período anualizado, enquanto a Prio não distribuiu nada. O que isso quer dizer? Que a Prio não teve lucro nesse período em que foi apurado aqui. Então nesse caso aqui a Petrobras, então já abre o placar aqui positivo aqui em relação a PetroRio. O PL. PL é o preço sobre o lucro, o preço que a empresa está sendo negociada em relação ao lucro que ela gera. Esse índice indica que o investidor ele vai precisar aqui de 2,44 anos para retornar aquele investimento ali em forma de lucro, enquanto a Prio vai precisar de 7 anos para ter o investimento dele recuperado em forma de lucro da empresa. Então nesse caso aqui, quanto mais próximo o PL estiver de 1, melhor, porque aí o prazo é menor para retornar esse lucro. Então aqui a Petrobras acaba ganhando também em relação à Prio, né, a PetroRio. O preço sobre o valor patrimonial quer dizer que é o preço da cotação da ação dividido pelo valor patrimonial da empresa. Então se você pegar o preço sobre o valor patrimonial, aqui você consegue identificar se a empresa está cara no mercado ou está barata, está descontada. Então quanto mais próximo do valor patrimonial tiver o valor da empresa, melhor. O que isso quer dizer aqui? Que a Petrobras está sendo negociada 16% abaixo do valor patrimonial dela, enquanto a Prio está sendo negociada aqui em 2,77 vezes o valor patrimonial dela. Então quanto mais próximo aqui de 1, mais real é o valor da empresa, quanto mais distante de 1, no caso abaixo de 1, né? Quanto menor for esse valor, mais descontado está essa empresa. Não necessariamente vai dizer apenas isso nesse índice, né? Porque se você tiver com um preço sobre o valor patrimonial muito baixo, também pode indicar um descrédito que o mercado está sobre essa empresa, e aí não necessariamente esse índice vai funcionar dessa forma. Empresas em recuperação judicial mesmo, elas costumam ter um preço sobre o valor patrimonial muito baixo, o PL dela, preço sobre o lucro muito baixo. Se o lucro for negativo, se não tiver lucro, tiver dívida, também vai ficar muito baixo também. Então no caso aqui da comparação das duas, como as duas empresas, elas são empresas que não estão ruins no segmento delas, então a Petrobras acaba tendo vantagem aqui pelo desconto. Então o investidor ele vai ter mais segurança na hora de comprar a Petrobras do que a PetroRio. A margem bruta, quanto maior for a margem, melhor. A margem bruta seria o lucro bruto dividido pela receita líquida. A margem líquida seria o lucro líquido dividido pela receita líquida. Então quanto maior for essa margem, melhor. Indica ali o quanto da receita líquida está sendo convertida em lucro, seja em lucro bruto ou em lucro líquido. Então quanto maior for, melhor. A Prio acaba ganhando nos dois indicadores, em que a margem bruta e a líquida da Prio é superior à da Petrobras. Então aqui ganha 2 pontos, 3-2 então placar. O próximo indicador aqui é a dívida líquida pelo valor patrimonial dela, pelo patrimônio líquido. Então, quanto maior for a dívida da empresa, maior será o resultado dessa equação. Quanto menor for a dívida da empresa, menor será o resultado dessa equação. Então nós temos aqui um valor negativo da Prio, né? Então quer dizer que provavelmente aqui o valor da dívida que a Petrobras tem é um valor muito superior ao valor da dívida da Prio. A Petrobras realmente é uma empresa que ela veio de uma dívida muito alta, vem pagando essa dívida, mas ainda representa um endividamento muito grande, né? Então, nesse caso aqui, a Prio também acaba ganhando. Quanto maior for esse indicador, pior. Quer dizer que tem mais dívidas. Então, a Prio acaba ganhando aqui. Então, no empate, por enquanto. Liquidez corrente. A liquidez corrente ele representa aqui o quanto de ativo circulante a empresa tem para pagar os passivos circulantes. Então, quando esse valor é superior a 1, quer dizer que a empresa ela tem mais ativo circulante do que passivo circulante. Então, quanto maior for esse índice, melhor. Então, no caso aqui, a Prio também acaba levando vantagem, que a Prio tem 7,52, tem muito mais ativo circulante do que passivo circulante, e isso aqui acaba diminuindo a necessidade de buscar um recurso externo, né? Fazer um endividamento aí para pagar aquelas despesas de curto prazo.
Então a PRIO acaba ganhando vantagem aqui nesse indicador. Então quanto maior, melhor esse indicador. O ROI, que é o Return on Equity, né, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Então representa aqui o quanto do patrimônio líquido está sendo retornado para os acionistas. Então no caso, quanto maior, melhor também. Esses índices aqui de retorno, né? Aqui é o Return on Assets, né? Que é o retorno sobre o ativo, e o ROI, que seria o retorno sobre todo o capital aportado pelos sócios, inclusive aquele capital que foi adquirido por meio do endividamento. Então, quanto maior for esses indicadores, melhor. Então, com relação aqui, ó, o ROI, a PRIO acaba tendo vantagem. Com relação ao ROA, a PRIO também acaba tendo vantagem. Com relação ao ROIC, a Petrobras acaba tendo vantagem, né? Quanto maior, melhor esse indicador. Então, aqui vai 2-1 para PRIO. Então, aqui vai 6, aqui vai 4. Passivo sobre ativo. Quanto maior for esse indicador, quer dizer que a empresa tem mais passivos do que ativo. Então, quanto menor, melhor esse indicador. Então, a PRIO também acaba tendo vantagens, porque representa que tem menos passivos do que ativo. Pelo menos em relação à Petrobras, né? Quanto menor, melhor. Então, a PRIO ganha mais um ponto. 7-4. Giro do ativo representa o quanto aquele ativo gira ao longo de um ano. Então, ele pega ali o prazo de 360 dias, né? Ele considera 360 dias do ano fiscal da empresa e ver quantas vezes o estoque da empresa girou. Então vendeu, adquiriu, produziu, vendeu, fez todo o giro ali do estoque ali, então fez uma reposição completa desse estoque. Quantas vezes no ano? Então no caso aqui, se tiver o giro do ativo igual a 2, quer dizer que girou o ativo por completo 2 vezes ao longo do ano. No caso aqui, como está 0,51 aqui a Petrobras, então leva algo em torno de 2 anos para fazer um giro completo do estoque da Petrobras. Enquanto a PRIO tem um giro do ativo menor. Então, quanto maior, melhor, porque isso aqui aumenta a lucratividade da empresa. A empresa pode ganhar de duas formas, na margem ou no giro. No caso aqui, a Petrobras acaba ganhando, porque gira mais rápido. Então, 5 pontos para a Petrobras. CAGR. CAGR é um indicador aqui de tendência. É um indicador de tendência que ele avalia, faz uma projeção para um período subsequente baseado no que aconteceu no passado. Então, aqui nós pegamos aqui o CAGR da receita de 5 anos e CAGR do lucro. Nesse caso aqui, como a Petrobras aqui, ela não teve grandes lucros ao longo dos últimos 5 anos, inclusive ela estava numa situação muito ruim, né? A empresa mais endividada do país, no tempo aí dos governos anteriores, então não deu lucro, então essa projeção fica até maculada sobre o futuro, porque ele pega o histórico ali dos últimos 5 anos e projeta para o futuro. Então a PRIO, como teve uma receita maior, acaba projetando isso para os próximos 5 anos em forma de lucro. Então a PRIO acaba ganhando aqui nesses dois indicadores. Então ganha mais 2 pontos em relação à Petrobras. Próximo indicador, valor patrimonial dividido pela quantidade de ações que a empresa tem. Então isso aqui, se você fosse identificar aqui o valor patrimonial por ação da empresa, seria exatamente esse valor. A Petrobras está negociada a R$ 28,00, mas ela precisaria chegar ao valor de 33 para chegar ao valor patrimonial dela. Por isso que você consegue avaliar que ela está descontada. Por outro lado, a PRIO está sendo o valor patrimonial dividido pelo número de ações daria 7,62, ou seja, ela está sendo negociada muito acima do valor patrimonial dela. E esse indicador corrobora a informação desse outro indicador aqui do PL, né? Que fala que o PL da PRIO está muito superior ao PL da Petrobras. Pelo fato da PRIO estar sendo negociada a um valor muito acima do valor patrimonial dela, o valor patrimonial dela é 7,62. Então nesse caso aqui, a Petrobras acaba ganhando, porque para ela chegar ao valor patrimonial, precisaria subir até 33,29, um percentual de valorização até muito bom. Enquanto se a PRIO tender a chegar ao valor patrimonial dela, ela vai cair o valor das ações dela, que ela está sendo negociada a R$ 21,00 aproximadamente, 20, 21. Então seria um valor de queda substancial até chegar ao valor patrimonial. Então vai 1 ponto para a Petrobras nesse indicador aqui. Com relação aqui ao lucro por ação, a Petrobras tem gerado muito mais lucro por ação do que a PRIO. Então cada ação da Petrobras está rendendo 11,5 de lucro, enquanto a PRIO 2,8. E o valor de mercado da empresa aqui de ambas, a Petrobras é um valor muito superior à PRIO. Isso não é de se espantar, porque a Petrobras é a maior empresa brasileira, inclusive a mais líquida da bolsa também, e aqui ele considera o número de ações em circulação multiplicado pela cotação da ação para chegar nesse valor de mercado. Então esse valor de mercado aqui não representa muito bem o indicador de que a empresa vai bem ou se vai mal. Então, considerando aqui somente esse ponto a mais aqui para a Petrobras de 7. Então a PRIO ela acaba ganhando aqui da Petrobras com relação estritamente a esses indicadores. E eu volto a falar aqui que para ter uma análise muito mais sólida é preciso, além de fazer uma análise de comparação entre as empresas do mesmo segmento,
é importante também aqui fazer uma avaliação histórica, né? Até porque essa questão aqui do dividend yield da Petrobras não é um valor recorrente. Se parar para analisar os últimos anos, ela não pagou dividendo em vários períodos e os valores que foram pagos em anos anteriores não chega nem perto desse valor. Então isso aqui é um dividendo extraordinário que nada garante que ele vai ser repetido nos próximos anos. Então tem que fazer uma análise horizontal também, avaliando o histórico da empresa. Mas para o vídeo não ficar muito grande, aqui nós pegamos alguns indicadores aqui mais interessantes aqui para fazer a comparação. Então, nesse caso aqui, a PetroRio acabou ganhando. E tem um outro fator aqui também que você tem que considerar. A Petrobras ela é muito mais influenciável por questões governamentais. Nós temos aí algumas discussões a respeito de interferência política na política de preço aí da Petrobras, política de paridade de preço da Petrobras com relação ao dólar e com relação ao preço do barril do petróleo no mercado internacional. Então o governo, por ser acionista majoritário, ele tem uma influência sobre o conselho da Petrobras, pode indicar ali um membro para o conselho, pode indicar o presidente da empresa. Isso tudo pode ser um fator de risco para o investidor também, né? Enquanto a Prio não teria todo esse risco que a Petrobras tem. Então, se eu tivesse que escolher entre uma ou outra para investir, eu escolheria a PetroRio. Então, fazendo essa análise aqui, com base nesses indicadores, a PetroRio acaba tendo vantagem sobre a Petrobras. Isso não é uma indicação de compra nem de venda, é apenas um exercício aqui para que você tenha uma noção de como é que você vai fazer a análise da empresa antes de fazer o aporte do seu dinheiro. Com isso você ter mais tranquilidade na hora de investir. Vamos aqui para minha tela agora. Então esse foi mais um vídeo comparativo entre a empresa Petrobras e a PetroRio. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu like, ativa o sino de notificações, que isso é importante para que você fique por dentro de todos os vídeos que estaremos postando ao longo da semana, né? E se você não assistiu os demais vídeos dessa série, comparo a Oi com a Vivo, comparo a Magazine Luiza com a Via Varejo, já assiste também no canal e até o nosso próximo encontro.